Olá, visionários! Neste vídeo vamos explorar o caso da manipulação religiosa no Brasil e, por que não, no mundo. Este é um assunto de suma importância, porque a religiosidade exerce uma grande influência sobre a espécie humana, ainda que você não consiga perceber isso. Mesmo que você seja cético, a religião ainda assim exerce uma influência sobre você, moldando suas questões morais mais profundas, agindo às obscuras no seu inconsciente. A religiosidade nasce da espiritualidade inerente da raça humana, onde o universo simbólico domina. Entender este fenômeno é imprescindível se você não deseja se tornar alvo da hipnose coletiva empregada por pessoas sem escrúpulos. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir a sua jornada. Se você quiser entender o que há de mais profundo na motivação humana, precisa lembrar bem desta palavra: poder. A busca por empoderamento é uma resposta à dúvida essencial da existência humana. O que somos nós? O empoderamento parece ser um meio do qual nós buscamos para a criação de uma identidade. Em outras palavras, quanto mais influenciamos e realizamos transformação, mais enraizada fica o nosso senso de identidade. O surgimento da religião. No alvorecer da humanidade, nossos ancestrais observavam o mundo natural com fascínio e reverência. Fenômenos como o nascer do sol, tempestades e o ciclo das estações eram vistos como manifestações de algo maior, misterioso e sagrado. Essa conexão direta com a natureza era o que podemos chamar de espiritualidade, um sentimento de pertencimento e de respeito por forças superiores, sem dogmas ou rituais rígidos. Essa espiritualidade tinha um papel funcional, oferecer sentido ao desconhecido, ajudar na sobrevivência e fortalecer os laços comunitários. As formas mais antigas de religião eram animistas. No animismo, cada elemento da natureza, uma árvore, um rio, uma montanha, era visto como habitado por um espírito ou energia vital. Com o tempo, o animismo deu lugar ao politeísmo em algumas culturas, com deuses representando forças específicas, e posteriormente ao monoteísmo, em que o único Deus passou a ser o centro das crenças. Desde os primórdios, indivíduos apresentaram habilidades especiais de conexão com uma realidade que ultrapassava a noção comum da maioria das pessoas, as experiências espirituais, o que no meio espírita é chamado de mediunidade. Assim surgiram os intermediários no caminho espiritual das pessoas. O nascimento do sacerdócio. Os primeiros sacerdotes não eram figuras políticas ou controladoras, mas guias espirituais e curadores. Suas funções incluíam interpretar sinais da natureza, realizar rituais para garantir boas colheitas ou curar membros da comunidade. A sociedade confiava nessas pessoas porque elas possuíam o que parecia ser uma conexão especial com forças invisíveis. Com o tempo, esses indivíduos perceberam que sua posição lhes conferia não apenas respeito, mas poder. Como intermediário entre os deuses e os homens, suas palavras se tornaram verdades incontestáveis. Se um sacerdote dizia que uma colheita ruim era resultado da ira divina, a comunidade seguia suas prescrições sem questionar. Era um poder perigoso, porque permitia que essas figuras moldassem a realidade social de acordo com suas próprias intenções. Com o aumento desse poder, o sacerdócio deixou de ser apenas uma função espiritual para se tornar também uma ferramenta de influência. Em certo ponto, ficou difícil discernir se as ordens e rituais propostos pelos sacerdotes eram genuínas tentativas de agradar aos deuses ou estratégias para reforçar sua autoridade. Era comum que sacerdotes exigissem sacrifícios, alimentos, animais ou até mesmo humanos para apaziguar os deuses. Esses sacrifícios frequentemente beneficiavam diretamente os sacerdotes, que se apropriavam de parte das oferendas. Apenas os sacerdotes possuíam o dom ou o conhecimento para interpretar os desejos dos deuses, o que colocava a comunidade em uma posição de dependência total. À medida que as sociedades cresceram em complexidade, o sacerdócio foi se institucionalizando. Ele se separou da comunidade comum, ganhando privilégios e posições de elite. Nos grandes impérios antigos, como o Egito e a Mesopotâmia, os sacerdotes passaram a controlar templos, terras e recursos, consolidando sua influência tanto espiritual quanto material.
No século XXI, a manipulação religiosa contemporânea levanta questões éticas profundas. Até que ponto esses líderes representam de fato os valores espirituais que pregam e qual é o limite entre a liberdade de religião e abuso de poder? Os seres humanos são naturalmente atraídos por narrativas que oferecem sentido à vida. A religião, com suas explicações para o sofrimento e a morte, fornece esse sentido. No entanto, líderes inescrupulosos sabem como usar essa vulnerabilidade para dominar. Técnicas semelhantes à hipnose, como a repetição, o uso de símbolos poderosos e a criação de um nós contra eles, ajudam a aprofundar essa submissão. Pense bem, atualmente estima-se que existam mais de 4.000 religiões em todo o mundo. Esse número inclui grandes tradições organizadas, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, além de inúmeras religiões indígenas, sistemas espirituais e crenças regionais menores. Essa diversidade reflete as diferentes maneiras pelas quais os seres humanos tentaram compreender o universo, o propósito da vida e a relação com algo maior. Você acredita mesmo que a sua religião possui a verdade absoluta? Se sua resposta for sim, saiba que para que uma religião fosse bem-sucedida, os sacerdotes precisavam criar um sistema de crenças que não apenas atraísse seguidores, mas também os mantivesse comprometidos. Introduzir a ideia de que apenas o culto que eles administravam possuía a verdade era uma forma eficaz de alcançar isso. A finalidade deste vídeo é que você compreenda a origem dessa estratégia sacerdotal. Isso é essencial para resgatar uma espiritualidade autêntica e livre de imposições. Afinal, a busca pelo sagrado deveria ser uma jornada pessoal e não uma imposição de verdades alheias. Essas informações são relevantes porque oferecem um entendimento crítico sobre como a religião, ao longo da história, tem sido usada como ferramenta de controle e ajudam as pessoas a refletirem sobre sua relação com a fé, a espiritualidade e as instituições religiosas. A conscientização sobre essas estratégias pode capacitar os indivíduos a tomarem decisões mais informadas e livres em suas jornadas espirituais, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais tolerante e justa. A capacidade de uma conexão espiritual profunda está ao alcance de qualquer pessoa. Acreditamos que somos seres espirituais em essência e que a busca pelo reino de Deus ocorre no aprofundamento íntimo do indivíduo no seu próprio ser. Nós do canal Visionários desejamos contribuir para o seu crescimento em todos os níveis da existência. Curta e inscreva-se, porque mais conteúdos incríveis estão a caminho. Até a próxima, Visionários!